Agora, a segunda parte, vamos para a palavra. Antes disso, eu gostaria de fazer uma oração, para a gente finalizar um bloquinho e começar outro, ok? Pai querido, Santo Deus, nesse momento me coloco diante da autoridade da Tua Palavra, que o Senhor esteja abençoando para que esse momento ele possa ser um momento em que o Senhor nos edifique, que somente a Tua Palavra possa falar e que possa ser uma edificação na vida da Tua congregação. Em nome de Jesus, amém. O texto que nós vamos ler é em Oséias, se você quiser ir abrindo a sua Bíblia. Capítulo 4, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 6 e vamos fazer algumas considerações. Mas antes disso, eu não sei, me falaram que aqui só tem um brasileiro, não sei se ele está por aqui. Não está. Mas há algo muito interessante no Brasil. Vocês veem as notícias no Brasil e veem que realmente o Brasil é um país muito complicado. Eu digo isso porque eu moro lá boa parte da minha vida. E você pode pensar, mas aquele país parece que tudo é permitido, tudo é feito assim, todo mundo pode fazer o que quer. Essa é a ideia que as pessoas passam do Brasil e de certa forma não deixa de ser uma verdade. Há muita negligência lá. Mas o curioso é que num país onde parece que tudo é permitido, nós temos um número absurdo mesmo, de leis. É algo muito interessante. No Brasil, por exemplo, nós temos 34 mil, aquilo que é a Constituição, aquilo que são as leis, nós temos 34 mil leis. Aqui em Portugal, se eu não me engano, são 63 ou 68 artigos que regem mais ou menos aquilo que é o país de Portugal. Posso estar enganado, dei uma pesquisada no Google, claro, nem sempre é confiável, mas é entre 63 e 68, aquilo que rege, digamos, o país. No Brasil são 34 mil leis e regras. E o que eu quero dizer com isso? É que com tanta regra, com tantas coisas, ninguém vai decorar aquilo tudo. Primeiramente, ninguém vai decorar aquilo tudo. E em algum momento, nós vamos infringir a lei, nós vamos se tornar transgressores da lei, sem sequer termos o conhecimento, sem saber. Temos um ditado, só para citar alguns exemplos, no Brasil, quando a gente acha alguma coisa na rua, a gente pega e fala, achado não é roubado. Não sei se tem isso cá também, alguns achado não é roubado, né? Mas no Brasil isso é roubo, é crime, tá lá na Constituição. Então, é crime. Se alguém achar, se alguém prestar queixa, isso é um crime, né? Mas quase ninguém sabe disso. Então, tem muitas coisas, devido a ter esse número absurdo de leis, que são crimes, as pessoas ficam cometendo e nem sequer sabem. Mas o interessante, aí eu digo, vou pesquisar aqui em Portugal também, como é que são as coisas por aqui, né? E aí eu descobri algumas coisas interessantes que talvez a maioria dos portugueses, eu vou colocar assim, não saibam. E quando eu fui pesquisar, por exemplo, eu descobri algo que é interessante. A passadeira de vocês, a faixa de pedestre, como nós falamos lá, se você atravessar fora daquilo, dentro de 50 metros, você pode ser multado até 50 euros. Digo, olha que coisa interessante. Eu particularmente não sabia disso. Não sabia disso quando eu cheguei aqui. Mas isso, pronto, é algo que até tem uma faixa, todo mundo tem que atravessar pela faixa. Mas algo que me chamou muita atenção, que talvez vocês desconheçam, é que, por exemplo, se tu fores a Nazaré e sacudires um tapete na janela, tu podes apanhar uma multa de entre 260, eu acho, até quase 3 mil euros. Sabiam disso? Então, se forem para Nazaré, não sacudam nenhum tapete na janela, porque pode ser multado. A gente, com tantas leis, com tantas normas, por que algum momento a gente fica infringindo elas sem conhecimento? Mas afinal de contas, as leis e as normas, elas são criadas com um objetivo muito específico, para que haja uma boa convivência social. Porque você imagina, você está passando de manhã lá na Nazaré e você sai e uma dona de casa está sacudindo o tapete na sua cabeça. Ele vem todo aquele pelo de cachorro, toda aquela sujeira. Então,
eu fiquei imaginando, mas por que criaram isso? Quantas pessoas devem ter ido no Brasil, a gente falaria delegacia. A delegacia, ó, eu estava passando e ele sacudiu o tapete na minha cabeça. Então, deve ter muitas pessoas que passaram por transtornos para que essa lei fosse estabelecida. Mas o fato é que as leis, elas são estabelecidas, nós gostemos, concordemos, conheçamos ou não, para que haja uma boa convivência social, uma normativa do que pode, do que se não pode fazer, do que deve e do que não se deve fazer. Ponto. Isso é um fato. Mas e pensando nisso, Deus, quando Ele chama seu povo, quando Ele separa para si um povo, promete uma terra e está estabelecendo ali para si aquela nação que seria dele, é muito interessante nós pensarmos que o Pentateuco está um pouco baseado em cima disso. Das primeiras coisas que Ele faz, não é exatamente a primeira, é estabelecer para a nação de Israel um conjunto de leis, de normas, de regras, de como eles deveriam viver, de como eles deveriam comer, de como eles deveriam se comportar, e muitas daquelas leis eram justamente pensando numa boa convivência social. Muitas delas eram princípios sagrados, como os 10 mandamentos, que todo aquele que não cumprisse é um espelho, né, para que nós olhássemos para Cristo, mas aquilo servia para que as pessoas olhassem e tivessem uma noção do que poderiam e o que não poderiam fazer. Os 10 mandamentos nos mostram claramente isso. E é muito interessante que o povo tinha as leis, tinha os mandamentos, e eles não cumpriam. Alguns, com tantas regras, depois foram acrescentando regras. Alguns provavelmente chegaram ao ponto de quase ser um Brasil, de ter tantas regras que eles sequer conheciam. Os fariseus gostavam muito de fazer isso. Mas Deus, quando ia chamar a atenção do povo de Israel, você vai ver muito isso no Velho Testamento. Ele falava: olha, vocês se esqueceram das minhas leis, vocês não praticam mais as minhas leis, vocês não atentam mais às minhas leis. E como eu falei anteriormente, as leis, elas são justamente estabelecidas para que haja um norte, para que haja uma noção daquilo que deve e não deve ser feito. Ou seja, Deus estabeleceu as leis para o seu povo, para que o seu povo soubesse como lhe agradar e aquilo que desagradaria, para que o seu povo soubesse o que poderia e o que não poderia fazer. E nessa passagem que nós vamos ler aqui, nós temos, eu gosto de desenhar ela como se fosse justamente um tribunal, onde Deus, ali na figura de juiz, e o profeta Oséias, que tem uma mensagem excelente em seu livro, como se fosse aqui especificamente um promotor, que traz da parte de Deus algumas acusações, algumas acusações contra aquela geração do povo de Israel, sobre algumas atitudes que eles estavam tomando e que eram erradas, e que eram principalmente pecado e que desagradavam a Deus. Então, eu gosto de desenhar justamente essa figura de Deus como juiz, o profeta aqui como um promotor, trazendo uma acusação contra o povo de Deus. E tem aqui algumas acusações, tem aqui alguns princípios que eu acho que pode se aplicar muito nas nossas vidas, como toda a palavra de Deus, mas que principalmente olhando, eu sempre falo, eu não sei como é a realidade da igreja aqui em Portugal, mas se não está igual ao Brasil, é questão de pouco tempo para ficar. Mas que eu olho para a realidade das igrejas no Brasil e eu penso que se houvesse um profeta Oséias hoje, ele faria exatamente esse tipo de acusação, ele falaria exatamente esse tipo de coisa, até porque Oséias não falou de sua mente, né? Ele falou daquilo que Deus havia colocado. Então vamos ler a passagem e entender quais são as acusações e aquilo que o profeta tinha para a nação de Israel e como isso pode se aplicar na nossa realidade hoje. Então vamos ler a passagem. Diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjuriar, mentir, matar, furtar,
adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e tudo que mora nela desfalece, com os animais do campo e as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes aos quais acusas. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhes falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus, também me esquecerei de teus filhos. E a passagem ela vai continuar mais ou menos na mesma toada, mas nós vamos ficar só por aqui. E o profeta justamente começa chamando a atenção, como se fosse um tribunal. Ele fala: ouçam todos, ouvi atentamente agora o que vai ser dito, o que vai ser pronunciado. Então o profeta começa a ouvir a palavra do Senhor. Ele faz um chamado à comunidade de Israel: vocês ouçam a mensagem. Oséias, ele vivia a sua mensagem, mas nesse momento aqui ele queria que as pessoas ouvissem aquilo que ele tinha a falar. Ouçam aquilo que eu tenho a dizer, e não é propriamente aquilo que eu tenho a dizer. Não é que eu, Oséias, tenho algo contra vocês. Não é que eu, Oséias, o profeta, olhei para a comunidade de Israel e tenho uma acusação. O Senhor tem uma acusação, a minha versão aqui traz contenda. O Senhor tem uma contenda contra vocês. O Senhor tem uma acusação. Deus tem um problema, vocês têm um problema com Deus. E eu vou vos alertar deste problema. Mas primeiramente, ouçam aquilo que o Senhor tem a falar. E o profeta faz isso primeiramente porque a mensagem da parte de Deus era muito importante. Era muito importante que todos ouvissem claramente, porque a mensagem, a acusação que ele traria era algo importante, que poderia mudar para melhor a situação de Israel. Mas também o profeta chama a atenção, nós podemos colocar dessa maneira, para que o povo depois não tivesse a desculpa, ou tivesse a desculpa de dizer que estavam passando por situações e que não sabiam, como muitas vezes a nação de Israel se questionava: Deus, por que isso está acontecendo? E Deus fala: olha, isso está acontecendo porque por causa disso, daquilo. Então o profeta, a primeira coisa que ele faz é: ouçam, prestem atenção, para que depois vocês não venham dizer que eu não sabia. Sabe, quando nós éramos crianças, fazíamos as coisas de errado, às vezes sabendo, e nossos pais vinham chamar a nossa atenção e a gente falava: não, eu não sabia. Viéssemos com aquela desculpa. Então o profeta fala: ouçam a palavra do Senhor, vocês estão diante do tribunal, então ouçam, para que depois da acusação vocês não cometam os erros e vocês venham dizer que não sabiam. Então ouçam a palavra do Senhor, é importante. E o povo, na maioria das vezes, como nos dias de hoje, não ouvia. Ou ouvia, como a gente diz, entrava com um ouvido e saía pelo outro. E a pergunta que eu faço para nós refletirmos é: será que nós estamos, assim como a nação de Israel, dispostos a ouvir aquilo que Deus realmente tem a falar? Porque nós vamos ver nos pontos seguintes, não é muito confortável, essa é a verdade, não é muito confortável, às vezes, ouvir aquilo que Deus tem a falar para as nossas vidas. Não é muito bom você pegar e ler a Bíblia e descobrir que nós precisamos nos aperfeiçoar em muitas coisas, que nós somos falhos e que nós temos erros, e às vezes vamos ser repreendidos, vamos ser acusados, e justamente aqui a nação iria ser acusada, que vamos ser acusados de coisas erradas. Custa nos ouvir isso. Então muitas vezes as pessoas não estão dispostas sequer a ouvir, sequer a prestar atenção. Então o profeta fala: ouçam. E a pergunta que eu faço é: será que realmente estamos dispostos
a ouvir aquilo que Deus tem a falar para as nossas vidas, porque se nós estivermos dispostos a ouvir a mensagem e a colocar em prática nas nossas vidas, as nossas vidas, sem dúvida nenhuma, serão transformadas. Mas é preciso ter essa predisposição de ouvir aquilo que Deus tem a falar, através, no caso aqui de Oséias, através dos pregadores, através da palavra de Deus. Há uma falta de ouvidos, e o próprio Jesus alertou sobre isso, né? Que queiram ouvir realmente a palavra de Deus. Então o profeta justamente começa o seu texto falando: ouçam atentamente, ouçam a palavra do Senhor. Será que eles estão dispostos a ouvir? Porque aquilo que o profeta iria falar, como já mencionei, não era nada agradável. Ele faz 3 acusações, e nós já voltaremos a ela. E a terra estava sofrendo, e que havia 3 motivos muito específicos pelas quais a nação estava sofrendo. Havia 3 razões muito claras e muito bem estabelecidas aqui, que faltava verdade, faltava amor, faltava conhecimento. Algumas versões trazem fidelidades, mas que na falta dessas 3 coisas, Deus olhava para aquela nação, Deus olhava para aquela geração do povo de Israel e só via, a partir do versículo 2, vamos lá e depois vamos voltar, uma série de coisas que, se nós lermos, a gente pensa: não, isso aqui não pode estar falando do povo de Deus. Essas acusações aqui não podem estar falando do povo de Deus, porque as acusações havia perjúrio, havia mentira, havia assassinato, havia falta de amor, havia roubos, havia homicídios por cima de homicídios. Então são acusações graves e seríssimas que o profeta tinha contra aquela nação, que Deus tinha contra aquela nação, que serviam justamente como um espelho. Ou seja, o profeta falava, e quando o profeta falando e aquelas pessoas ouvindo isso, que mostrava realmente qual era a face do povo de Israel naquele momento. Aquilo que prevalecia, a minha versão justamente traz isso, né? O que prevalece, ou seja, Deus olhava para aquela geração do povo de Israel, Deus olhava para o povo, e o que prevalecia, eu gosto muito dessa palavra colocada, o que prevalecia, ou seja, o que sobressaía no povo de Deus era perjúria, mentira, assassinato, falta de amor, roubo e homicídio. Note que nós estamos falando do povo de Deus, e que o que prevalecia no povo de Deus, que não é por ser povo de Deus que eles estavam seguindo, mas o que prevalecia era justamente essa série de acusações gravíssimas, que nós olhamos e não, isso não pode ser o povo de Deus. Isso não pode se tratar do povo de Deus. Mas isso revela a face realmente da nação de Israel. As acusações que Deus faz mostram claramente por que eles estavam assim. E o motivo, ou os motivos, são claramente 3 motivos porque Deus tinha essas acusações. O primeiro motivo que eles estavam assim, justamente o profeta menciona ainda no primeiro versículo, é a falta de verdade, e algumas versões trazem fidelidade. A falta de verdade. Aonde não há verdade, o que prevalece, vamos fazer esse exercício, aonde não há verdade, o que prevalece é perjúrio, mentira, assassinato, falta de amor, roubo e homicídios. Aonde não há verdade, se no povo de Deus não há verdade, Deus olha, eu gostaria de ver aqui no meu povo verdade, eu não vejo, está faltando a verdade. Então o que prevalece, o que se destaca são todas essas acusações. E por que eu penso que isso é muito a realidade da igreja contemporânea, da igreja atual? Porque a igreja atual pega a Bíblia, mas não prega a verdade. Os cristãos contemporâneos vivem uma vida, mas não vivem baseados na verdade. Há sim nas igrejas hoje em dia
e não são palavras minhas, há uma falta de verdade. Então, nos coloquemos diante desse tribunal, façamos esse exercício de nos colocarmos diante desse tribunal de Deus e realmente, será que nas nossas igrejas, será que nas igrejas que nos cercam, será que quando Deus olha para nós, será que Ele enxerga essa virtude que deveria existir em nós, que é a verdade? Porque quando não há verdade, o que prevalece é uma série de acusações gravíssimas. E sobre a verdade, por que não há verdade? Porque as pessoas não querem mais seguir a Jesus. Essa, digamos, sendo redundante, essa é a grande verdade, né? As pessoas não querem mais seguir Jesus. As pessoas não querem mais o evangelho que vai mostrar Jesus tal como ele é. Preferem mascarar. E o que foi que Jesus falou sobre a verdade? Ele falou: olha, eu sou a verdade. Então, se as pessoas recusam o próprio Jesus, elas estão recusando a verdade. Mas não só as pessoas não querem mais a figura da verdade, a encarnação da verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, mas também estão recusando a palavra. Isso vai calhar muito no último ponto. Mas as pessoas também têm recusado a verdade da palavra de Deus. Tem pegado e tem feito um malabarismo com a Bíblia, distorcido aquilo que as Sagradas Escrituras, que nós acreditamos que a Bíblia ela não contém, que sim, que ela é a palavra de Deus, que ela é a verdade, mas as pessoas pegam a palavra de Deus e distorcem. Então Jesus fala: eu sou a verdade. As pessoas recusam a verdade. As minhas Sagradas Escrituras, lá em João capítulo 8, 32, fala que se vocês conhecerem a verdade vos libertará. E mais na frente, em João capítulo 17, vai falar que a palavra, as Escrituras, a tua palavra é a verdade. Então, quando as pessoas recusam as palavras de Deus, recusam as Escrituras, elas estão recusando a verdade. E as igrejas hoje em dia, tal como a nação de Israel, estavam recusando a verdade, ajuntando para si mestres, que o próprio Jesus alertou sobre isso, que vão lhe contar fábulas, que vão lhe contar histórias que lhes convém ouvir. Mas é isso que as pessoas querem ouvir, é isso que as pessoas querem escutar. E na falta de verdade, novamente dizendo, dentro do povo de Deus, o que prevalece é perjúria, mentira, assassinato, homicídios, roubos. São falhas muito grandes. Mas o povo não tinha se esquecido só da verdade. Eles não abriram mão só da verdade, eles abriram também mão do amor. A falta de verdade e também a falta de amor. Não tem amor. Se nós pensarmos sobre o amor e vamos novamente voltar para a figura de Jesus, o que Jesus fala sobre amor quando os sacerdotes vieram o confrontar e tentar desafiá-lo? Qual é o maior mandamento? É amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando nós pensamos sobre amor, o que deve vir à nossa mente como uma igreja, ou se um país diz que é um país cristão, se uma determinada comunidade diz que é uma comunidade cristã, e ao falar sobre amor, ou seja, Deus está acima de todas as coisas. Eu vou demonstrar o meu amor a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. E até onde nós conversarmos que as pessoas pegam esse amar o próximo como a si mesmo para dizer que você tem que se amar a si primeiro, para depois amar o próximo. Então já falha no primeiro ponto. Mas aí falta o amor a Deus. Tudo está na frente de Deus hoje em dia. Tudo está na frente de Deus. Não há aquele amor, aquele apego, aquela paixão realmente de estar, claro, não é algo sentimental, mas algo que você realmente ame a Deus e coloque Ele em primeiro lugar. Que coloque Ele acima de todas as coisas. E quando nós não colocamos Deus acima de todas as coisas, o que prevalece na nossa vida são as nossas vontades. Quando as nossas vontades prevalecem, Deus olha e fala: o que prevalece não é exatamente aquilo que eu esperava. Quando a nação de Israel deixava de colocar o culto a Deus
em primeiro lugar e começavam a se voltar a outros deuses, aquilo ia de ladeira abaixo. Então, na falta de amor a Deus acima de todas as coisas, o que sobrou para a nação era perjúrio, mentira, assassinato, falta de amor, roubos, homicídios. Mas também de amar o próximo, de amar o companheiro. Daquele amor em que você vai demonstrar ao próximo, independente do que aconteça. Não há amor mais dentro das igrejas. As pessoas vão, então, eu tenho que me amar, justamente essa é a mensagem, amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que me amar a mim mesmo, e depois, se sobrar o tempo, se sobrar espaço, eu amo o próximo. Se sobrar. Não há amor pelo próximo, não há empatia mais. E amor é muito mais do que dizer eu te amo, é você realmente provar. Mas falta amor. As pessoas não demonstram mais. E na falta de amor por Deus e pelos filhos de Deus, o que prevalece são invirtudes. E nós olhamos e falamos, essas coisas não se tratam dos filhos de Deus. Mas o interessante é que o autor, por duas vezes, menciona aqui a falta de conhecimento. Mesmo na minha versão, por duas vezes menciona aqui, ou até três, né, a falta de conhecimento. Já não há mais conhecimento sobre Deus. Já não há mais conhecimento sobre a palavra. Já não há mais conhecimento sobre a Bíblia. As pessoas já, e esse é o ponto que eu gosto, as pessoas já não leem mais a palavra de Deus, já não leem mais a Bíblia. Então, se você não lê a mensagem da Bíblia, você primeiramente não vai entender o que é a verdade. Se você não tem conhecimento sobre a Bíblia, você já parte do pressuposto que você não sabe o que é verdade. Se você não conhece o que está na Bíblia, você também não sabe o que é amor, porque se você ama, você conhece a Deus. Se você não ama, você não conhece a Deus. Então, a falta de conhecimento também aqui é apontado pelo profeta para o povo. Ele fala justamente a falta do conhecimento das leis, dos estatutos, faz com que vocês falte verdade, falte amor, e o que prevalece devido a essa falta de conhecimento de vocês é justamente essa série de acusações, que Deus vai olhar para vocês e o que vai prevalecer, o que vai se sobressair é justamente perjúrio, mentira, assassinato e toda essa lista de coisas. As pessoas já não querem mais conhecer a palavra de Deus. Quando eu falo palavra de Deus, eu me refiro à Bíblia. Quantas pessoas já leram a Bíblia toda? É uma pergunta que eu comumente pergunto. Você já leu a Bíblia toda? E eu instigo muito os irmãos lá de Santa Rosa a lerem a Bíblia toda. Porque como é que eu vou basear toda a minha vida dentro desta palavra, dentro deste livro, e eu sequer conheço esse livro? O conhecimento que as pessoas têm da Bíblia é o conhecimento de algo que alguém leu e lhes passou. E aí você está à mercê do mensageiro, quando você pode ter a mensagem na fonte. E o problema é que às vezes há bons mensageiros, mas também há mensageiros de Satanás. E as pessoas não conhecem a Bíblia, por isso não sabem da verdade, não sabem sobre o amor. Quantas pessoas já leram a Bíblia? Há um tempo atrás, não sei se chegou por aqui, mas havia um comediante, e um comediante brasileiro, não cristão, completamente nada a ver com o evangelho, que ele fala que ele não entende os cristãos. E olha ao nível de denúncia que nós temos. Eu não entendo os cristãos. E esse diálogo se passa com a moça. Ele pergunta: você já leu os livros de Christian Grey? Já li vários. Já leu O Senhor dos Anéis? Já li isso.
Aí, você é o quê? Eu sou cristã. Já leu a Bíblia? Ela falou, não. Aí ele falou, então, você leu esses livros, mas você não leu a Bíblia? Não. Ele falou, não dá de entender. E realmente, não dá de entender. Quando nós não conhecemos a lei de Deus, quando nós não conhecemos a graça de Deus, quando nós não conhecemos o amor de Deus, quando nós não conhecemos as misericórdias de Deus, o que vai prevalecer em nossas vidas, repetindo, é essa série de acusações que Deus tinha contra a nação de Israel. Só que aí tem um porém. As pessoas falam, não, me falta conhecimento. Realmente, me falta conhecimento. E eu penso que por mais que eu não me considero nenhum teólogo, não me considero uma pessoa, como a gente diz popularmente, muito bom de Bíblia, mas eu me obrigo a ler a Bíblia todo dia. Não como obrigação, mas como um prazer. Eu procuro encontrar nela tudo aquilo que eu preciso. Eu busco esse conhecimento. E eu acho, sinceramente, não é uma doutrina, mas eu acho que é obrigação de todo crente ler a Bíblia toda. Eu vi algo esses dias sobre isso, e é algo que eu tenho passado recorrentemente, novamente dizendo, para a minha igreja, vocês devem ler a Bíblia toda. Porque há também aquelas vertentes que falam, não, você pode ler apenas o Novo Testamento. O Novo Testamento é o que interessa, porque é aquilo que Jesus... Você não precisa propriamente conhecer a história. O Novo Testamento é o que interessa. Mas não, a Bíblia toda é o que interessa. E nós precisamos conhecer isso, nós precisamos entender isso. Mas não há como nós entendermos a palavra de Deus, como nós conhecermos aquilo que a Bíblia tem para nós, se nós não pararmos e lermos. Então, na falta de amor, de verdade, de conhecimento, o que prevalecia era isso. E eu olho para a igreja brasileira hoje em dia, principalmente, e vejo, há uma falta de conhecimento absurdo. Absurdo. E surgem ondas de teologia de prosperidade, mas isso já passou, e agora surgem outras ondas de uma nova teologia que vai falar mais do bem-estar. E as pessoas pegam isso para si. E aí você olha, não pode essa pessoa dizer que é crente, ler a mesma Bíblia que eu leio, que você lê, e chegar a tal conclusão. Mas é justamente isso que a falta de conhecimento traz. Porque quando você está à mercê do mensageiro, se você não conhece a fonte de sua mensagem, ele pode estar te passando a verdade, mas ele também pode estar enganando. Então, meus irmãos, conheçam a Bíblia, leiam a Bíblia. O versículo que está aqui atrás faz lembrar isso, que nós precisamos ter a Bíblia, a palavra, como uma luz. Mas quando acontece um problema, nós procuramos um psicólogo, um psiquiatra, um monte de coisa. Claro, são todos profissionais válidos. E a Bíblia, uma autoridade religiosa, um pastor, um presbítero, é a última opção. Há falta isso. E a sentença, primeiras acusações, esses são os motivos. E a sentença, ou seja, aquilo que seria derramado, despejado como castigo, é algo interessante, que a terra sofreria. A terra sofreria. Os animais morreriam. Os peixes do mar, vocês estão aqui no mar, o irmão até falou que estão aqui no mar, morreriam. Porque aonde o pecado reina, tudo que está à volta vai ser destruído. Onde o pecado reina, tudo que ele tocar será destruído. E a terra paga o preço. A terra paga o preço pela falta de conhecimento da humanidade, pela falta de amor da comunidade. As pessoas não sabem. Os cristãos não sabem, muitos deles,
E eu falo isso não é como se eu soubesse de tudo. Mas os cristãos não sabem como devem se portar de acordo com a natureza. O que a Bíblia fala de como eu devo me portar de acordo com a natureza? Eu sempre gosto de destacar esse ponto. Eu tenho uma biblioteca relativamente considerável. Li boa parte dos livros e a outra ainda está para ler ali pelo resto da vida. Mas tem lá. Alguém dizia que os livros não são para ler, são para ter, para quando a gente precisar e quiser ler, ter lá pelo menos. Então, dentre todos esses livros, eu não tenho nenhum que tenha o título assim como o cristão deve se portar de acordo com a natureza. Mas eu tenho um livro, que são as 10 acusações contra a igreja moderna, não sei se alguém já leu esse livro, que ele é um livrinho desse tamanho, que dentro de um livro desse tamanhozinho, ele tem um capítulo que vai falar como o cristão deve se comportar com a natureza. Então, o nosso conhecimento da palavra de Deus, ele não pode se esgotar. Ele não se esgota. Tem de tudo aqui. Mas nós não abordamos tudo aquilo que precisa ser abordado. As pessoas não têm realmente o conhecimento necessário. E quando não há conhecimento, a terra sofre. A terra paga o preço, porque se nós parássemos minimamente para ler e entender o que Deus tem para nós como cristãos, de como nós devemos gerir os recursos da natureza, Deus estabeleceu as leis justamente. Vamos pegar o Velho Testamento. Você trabalha na terra durante um tempo, depois você deixa a terra descansar, porque se você trabalhar constantemente na terra, a terra vai ficar exausta. Então, há princípios na Bíblia para tudo. Então, Deus fala aqui, vocês estão vivendo, consumindo, e agora a terra está pagando o preço. Vocês têm a lei, vocês aqui, do nação de Israel, vocês têm uma lei que diz como vocês devem gerir, agora a terra aí está pagando o preço. E nós questionamos, às vezes, está quente demais, está frio demais, alagou a Espanha, alagou o sul do Brasil. Meu Deus, por que essas coisas estão acontecendo? É a nossa responsabilidade também. É a nossa culpa também. O que nós, como cristãos, temos feito em relação a isso? São cumprimentos de profecias também. Mas o que nós temos feito? A terra paga o preço. Os animais morrem. Mas principalmente, eu acho que aqui o pior castigo não é aquele que é dado à terra, não é aquele que é dado aos animais. Deus fala claramente que ele rejeitaria a nação de Israel como sacerdote diante dele. E que porque eles se esqueceram de Deus, Deus também se esqueceria de seus filhos. Demonstrando amor aqui na fala de meus filhos, mas eu me esquecerei de vocês. Assim como se vocês se esqueceram de Deus, se vocês se esquecerem de Deus, eu também se esquecerei de seus filhos. Agora imagina para um povo de Deus o que é ouvir isso. Que Deus se esqueceu, que Deus voltou as costas, como muitas vezes aconteceu com a nação de Israel. Então, meus irmãos, a sentença é uma sentença pesada. Mas se nós não quisermos que Deus olhe para a nossa igreja, Deus olhe para a nossa vida e se esqueça. E quando eu falo isso, não estou dizendo que Deus não vai mais levar para o céu, que vai perder a salvação. Não é nada disso. Mas que Deus simplesmente olhe para você e pare de dizer aqui há virtudes. O que prevalece é essa série de acusações. Aqui não há mais verdade, o que prevalece são só coisas ruins. Que Deus olhe para o seu povo, para a sua igreja, e pense, não há virtudes, não há amor, não há verdade. Eu vejo os irmãos brigando entre si, como Paulo escreveu. Há irmãs brigando entre si. Eu vejo casos de adultério. Eu vejo um monte de coisas que não agradam a Deus. Então, se nós não quisermos que Deus olhe para nós como um juiz e decrete contra nós acusações pesadas, nós devemos buscar 3 coisas.
de acordo com Oséias, nós devemos buscar a verdade e unicamente a verdade. Só a Bíblia é a verdade. Só a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é. É daqui que nós vamos obter então o conhecimento de tudo aquilo que nós precisarmos. É daqui então que nós vamos obter todas as regras, todas as leis, todos os preceitos, todos os princípios. Não é porque nós vivemos na época da graça que nós podemos esbanjar dessa graça. Há regras. É aqui que nós vamos conhecer Deus. É aqui que nós vamos saber quem Deus é. Aquilo que agrada o seu coração e aquilo que desagrada. Mas é aqui que nós vamos encontrar a maior história de amor. Aqui que nós vamos encontrar o maior exemplo de amor. É aqui que nós vamos encontrar a personificação do amor. E nós precisamos conhecer isso aqui. Dito isto, já estou um pouquinho estourando o tempo, mas eu gostava de fazer um desafio. Eu já fiz esse desafio em 2 igrejas aqui. É justamente pensando em conhecer a Bíblia. Que, bem, já estão 5 dias atrasados. Mas é que os irmãos se proponham esse ano, ainda está no começo do ano nós fazemos curso, em ler a Bíblia toda. Eu não sei quantos têm esse hábito, mas seria interessante que toda igreja tivesse esse hábito de ler a Bíblia toda durante o ano. Não só ficar esperando vir ao domingo e ouvir uma pregação, mas de fazer o devocional, mas também conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, saber o que ela diz. Então o desafio que eu vos faço, e aí depois você cumpre se quiser, os seus líderes cobram se quiser também, proponham-se como igreja a ler a Bíblia toda durante um ano. Como igreja lá o desafio está indo para o 2º ano seguido. Esse ano lá em casa a gente cumpriu e vamos cumprir de novo. Já li a Bíblia em outras alturas, parei durante um tempo de ler assim cronologicamente durante um ano todos os capítulos, mas coloque isso como um propósito. São 15 minutos do seu dia que você vai estar lendo aqui uma das histórias mais fantásticas, uma história de amor. Aqui há romance, aqui há comédia. Tem algumas histórias na Bíblia que eu realmente acho que são hilárias. Tem aqui dramas incríveis. Mas não olhe para a Bíblia apenas como um livro que contém uma história interessante, mas busque conhecer a Bíblia como ela sendo literalmente a palavra de Deus para o seu coração. Aquela que vai te trazer realmente o que é verdade, aquela que vai te dar uma noção do que é amor e aquela que vai te colocar em um pé de conhecimento daquilo que é Deus e daquilo que é a sua palavra. Coloque esse propósito no seu coração. Está 5 dias atrasados, mas é questão de meia horinha você resolve isso, de ler a Bíblia toda em um ano. Então, com esse desafio, eu termino a pregação e espero que tenha abençoado os irmãos. Amém? Então,